Glória a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Você que está na sua casa, cultuando conosco, também é muito bem-vindo. Que o Espírito Santo, Ele continue falando aos nossos corações. O Espírito Santo, Ele não precisa de um espaço físico, mas é muito bom nós estarmos juntos, né? É muito bom nós nos reunirmos para juntos exaltarmos o nome daquele que é todo-poderoso, o nosso Deus. E ao longo dessa semana, diante dos acontecimentos, né, muitas vezes, a gente começa a se questionar, e provavelmente não sou apenas eu, mas diante dos acontecimentos, diante do que tem acontecido nos dias de hoje, provavelmente você já se questionou aonde nós iremos parar, né? Diante dos noticiários, diante daquilo que a mídia traz, mas daquilo também que nós vemos com os nossos próprios olhos. E eu estava refletindo sobre isso essa semana, e nós vemos acontecimentos onde o mundo, cada vez ele está mais confuso. Nós vemos amigos, um tirando a vida do outro, por causa, não vou dizer nem discussão política, né, mas por causa de fanatismo político. E a gente vê que tantas coisas, elas se tornam banalizadas, né, nos dias de hoje. E aonde nós iremos parar, né? E eu questionando isso comigo mesmo, e o Espírito Santo, Ele ministrou no meu coração, e nós como igreja de Cristo, nós devemos ter um posicionamento. Então nós nos questionamos aonde as coisas irão parar, onde esse mundo vai parar. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos tratar de uma forma individual. Então não adianta muitas vezes nós nos questionarmos aonde esse mundo vai parar, onde as coisas elas vão, o que vai acontecer. O Espírito Santo muitas vezes, Ele quer saber a direção que nós, como indivíduos, nós estamos indo. Qual o caminho que nós estamos traçando. E o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração, para nós conversarmos nessa noite, é justamente para onde iremos nós? Para onde nós estamos indo? Para onde você está indo? Qual a direção que você tem tomado na sua vida? Isso é algo muito individual. Eu não posso falar por você qual o caminho que você tem percorrido, qual a direção que você tem tomado, e como nós temos agido, qual tem sido o nosso posicionamento diante dos acontecimentos. Nós temos nos deixado se envolver pelas situações, nós temos nos deixado se influenciar com tudo isso que tem acontecido ao nosso redor. E o Espírito Santo, Ele me fez pensar sobre, muitas vezes, o tempo que nós temos gasto, a energia que nós temos gasto, muitas vezes, em relação a essas coisas confusas que têm acontecido ao nosso redor. O quanto de tempo nós temos nos desgastado, o quanto de tempo nós temos nos doado para coisas que têm acontecido ao nosso redor. Então, no início da pandemia, e isso gerou até discussões, nós temos grupos de WhatsApp na família, então se você tem isso, provavelmente você participou desses grandes debates. Então, no início da pandemia, você vai ficar em casa ou você vai sair? E ali começava a polêmica. Não, tem que ficar em casa, não, tem que sair, senão a economia vai parar. Depois, conseguimos a vacina, aí entrou uma outra polêmica. Você vai tomar a vacina ou você não vai tomar a vacina? Não, eu não vou tomar a vacina porque não tem estudos. Não, eu vou tomar a vacina porque apesar de não ter o tempo suficiente de estudo, nós temos uma vacina, então nós temos que tomar. E nos dias de hoje, tudo isso passou. Nós, infelizmente, temos pessoas queridas que tomaram vacina e faleceram. Nós temos pessoas que não tomaram vacina e faleceram também. E
tanta discussão para quê? Tanto tempo gasto para quê? Tanto debate para quê? Tantas intrigas. E nós víamos até famílias se dividindo. Nós vemos famílias diante dessas polêmicas, diante desses assuntos. Nós estamos em um momento de eleição e isso está muito latente. E eu estou orando já para passar essa eleição, para que as coisas voltem ao normal. E nós vemos, não são apenas debates políticos, nós vemos fanatismo político, nós vemos as pessoas brigando, famílias se dividindo por causa de fanatismo político. E aonde nós iremos parar com tudo isso? E muitas vezes nós nos envolvemos nessas situações, nós nos desgastamos de uma forma desnecessária. Hoje em dia nós falamos muito de posicionamento. Nós falamos, não, nós temos que nos posicionar. Só que a igreja ela sempre se posicionou como? A igreja ela se posicionou em jejum, em oração. E o que Deus tem querido de nós? O que Deus ele requer de nós? Diante das adversidades que nós temos vivido. Diante das coisas confusas que têm acontecido ao nosso redor. Muitas vezes nós erramos no falar demais. Muitas vezes nós nos exaltamos no falar, no se envolver muito em uma situação. E o que Deus ele está pedindo para nós, como igreja de Cristo, é para assim como aconteceu no passado, que é o que sustentou a igreja, e o que sustenta até o dia de hoje, é para que nós venhamos dobrar os nossos joelhos, para que nós venhamos jejuar em prol da nossa nação. Não é necessário você ficar falando de partido A, de partido B, nós temos que nos posicionar em cima daquilo que a Bíblia fala, sim, mas o nosso maior posicionamento, como igreja de Cristo, é nós dobrarmos o nosso joelho, é nós orarmos pela nossa nação, é nós orarmos pelo futuro da nossa nação, pelos nossos filhos. E em meio a tudo isso, para onde iremos nós? Qual a direção que nós temos tomado? E o Espírito Santo, ele falou comigo em cima de um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 45, do 45 até o 51. Evangelho de João, capítulo 1, 45 até o 51. Que diz assim: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essas. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Queridos, quando Filipe, ele anuncia que o mestre era Jesus de Nazaré, filho de José, o carpinteiro, a primeira coisa que Natanael, ele questiona, era justamente se podia vir coisa boa ali de Nazaré. Então, neste capítulo, nós vemos que ele se inicia com o verbo vivo, se tornando carne. Então, Jesus Cristo vindo a esse mundo. Jesus, ele chama os seus discípulos.
E os seus discípulos, eles começam a segui-lo, eles reconhecem Jesus Cristo como sendo o Messias tão esperado. E Felipe, ele vai até Natanael para anunciar que ele tinha encontrado o Messias. E nós vemos, de certa forma, que houve uma certa decepção por parte de Natanael. O Messias, sim, ele era esperado, ele era desejado por todos, mas houve uma certa frustração por parte de Natanael. E é justamente esse questionamento que Natanael ele faz. Pode vir coisa boa ali de Nazaré? E eu acredito que Natanael, ele estava aguardando o Messias. Ele estava aguardando o Salvador. Mas ele estava tão envolvido, de repente ali no WhatsApp da época, na discussão de como viria o Salvador, que ele viria em glória, que ele viria no reino. E de repente ele se deparar com o Salvador, com o Messias, que vem de Nazaré, algo tão simples, algo tão simples para aquela época. Nazaré era uma cidade que os estudiosos dizem que tinha cerca de 150 a 200 habitantes, então era um pequeno vilarejo, uma pequena aldeia. E como pode vir algo tão grandioso de algo tão simples? E quantos de nós, muitas vezes, nós queremos encontrar Jesus apenas nas coisas grandiosas. Nós queremos encontrar Jesus apenas em grandes conferências. Nós queremos encontrar Jesus apenas em grandes ajuntamentos de pessoas. Só que Jesus, ele é simples. Jesus, ele vem de Nazaré. Jesus, ele quer participar, ele quer se revelar a nós como Messias, como nosso Salvador, nas coisas simples da nossa vida. Jesus, ele quer fazer parte do nosso dia a dia. E deixando bem claro que eu não estou negligenciando as grandes conferências, os grandes ajuntamentos, isso é importante. E nós devemos participar, sim, nós devemos, como igreja de Cristo, juntar o maior número de pessoas para se reunir e exaltar o nome do Senhor. Mas, primeiramente, isso deve iniciar no nosso dia a dia. O nosso encontro com Jesus, ele deve fazer parte do nosso dia a dia. E muitos buscam um Jesus que curam, e quando muitas vezes a cura ela não acontece, há uma frustração. Muitos hoje em dia procuram um Jesus da prosperidade, um Jesus que vai dar riquezas, e quando isso não acontece, muitas pessoas se frustram. Mas Jesus, ele é simples. Jesus, ele quer fazer parte do nosso dia a dia. Jesus, ele veio a este mundo, e ele não nasceu numa maternidade de ponta. Ele nasceu no lugar mais simples que existia. E de repente você até se sente, Senhor, eu sou tão pequeno, Senhor, eu sou tão falho. Mas é esse estábulo que é o seu coração, que Jesus, ele quer nascer a cada dia. É na nossa condição pequena, é na nossa situação, muitas vezes de miserável, muitas vezes de pecador, que o Senhor Jesus, ele quer se manifestar nas nossas vidas. E eu não estou negligenciando também que Jesus, ele cura, que Jesus, ele pode dar infinitamente mais, ele pode nos tornar próspero nessa terra. Mas o que eu gostaria de enfatizar nessa noite é justamente a necessidade de nós conhecermos Jesus Cristo, de nós nos relacionarmos com Ele. Nós buscamos o Messias, nós buscamos o nosso Mestre, não por aquilo que Ele pode nos dar, e nós sabemos que Ele pode sim nos dar, mas nós buscamos a Ele, justamente para nos conhecermos, nos tornarmos íntimos dEle a cada dia. Então que nós possamos a cada dia buscar mais um relacionamento com o nosso Salvador, buscar mais um relacionamento com Jesus Cristo. E quando Jesus vê Natanael, imediatamente ele identifica essa sinceridade que existia em Natanael. Diz o verso 47,
Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Queridos, que Jesus, Ele vem olhar para a minha vida, Ele vem olhar para a sua vida nessa noite, e que Ele possa dizer: aí está um cristão, aí está o meu filho, em quem eu vejo sinceridade. E a sinceridade, ela vem nos detalhes. A sinceridade, ela vem nas pequenas coisas. A sinceridade, ela vem muitas vezes em você compartilhar uma fraqueza, em você compartilhar uma dificuldade. E Jesus, Ele quer se relacionar conosco justamente nessa sinceridade. Há situações em que a falsidade, ela é algo até não intencional, ela acontece de uma forma não intencional. Então, muitas vezes, criam-se uma bolha, criam-se uma ideologia em que nós não podemos, muitas vezes, demonstrar uma fraqueza, em que nós, como cristãos, nós somos muitas vezes tidos como super-heróis, e Jesus Cristo, Ele não quer essa imagem de nós. Jesus Cristo, Ele nos chamou para que nós sejamos filho, e para que, assim como Ele disse para Natanael, Ele possa dizer para cada um de nós: aí eu vejo sinceridade. Aí eu vejo sinceridade em muitas vezes você dobrar o seu joelho e você reconhecer que você não tem forças. Sinceridade em você dobrar os seus joelhos e você relembrar de tudo aquilo que você viveu no passado, de todo o seu relacionamento com Jesus Cristo. E de repente hoje falta força, falta aquele vigor, falta aquele primeiro amor. Mas Jesus Cristo, Ele não quer que você seja um super-herói, que você busque forças aonde não tem, porque a força você não vai encontrar se você não buscar em Jesus. Mas Jesus quer que você dobre os joelhos, que você se prostre diante da presença dEle, e que você se humilhe, que você busque justamente essa força diante dEle. E muitas vezes, nós não nos achegamos a Jesus por essa vergonha, porque existe uma cobrança, a sociedade cobra de nós, a família cobra de nós, o nosso local de trabalho cobra de nós, a igreja cobra de nós, e muitas vezes nós nos colocamos numa posição de que nós não podemos demonstrar ali que nós estamos em um momento frágil, que nós estamos num momento difícil. Mas Jesus Cristo nessa noite, assim como Ele olhou para Natanael, Jesus Cristo, Ele quer olhar para a sinceridade que há no seu coração. Então que nesse momento você possa abrir o seu coração. Se você se encontra nessa condição, uma condição frágil, de repente você está na sua casa e você não teve força de vir até a igreja nessa noite. Você não tem tido força de estar junto com os irmãos, justamente por um momento de fraqueza, por um momento de fragilidade. Mas nessa noite, que você seja fortalecido pela presença do Espírito Santo. Jesus Cristo, Ele é tão simples. Jesus Cristo de Nazaré, uma pequena aldeia, uma pequena cidade, com poucos habitantes, mas que se tornou o Salvador do mundo. Eu já ilustrei em outras ministrações, certa vez, um pai, ele saiu para trabalhar, e ele tinha 2 filhos, e esse pai, ele era uma segunda-feira, então início da semana, e o caminhão do lixo passava justamente na segunda-feira, mas era o horário que o pai se encontrava no trabalho. Então ele deixou uma atividade ali para os 2 filhos. Ele escreveu um bilhete, ele deixou aquele bilhete na geladeira, dizendo: ó, meninos, assim que vocês acordarem, eu preciso que vocês recolham todo o lixo da casa e que vocês coloquem na calçada, para que o caminhão do lixo, ele passe, ele recolhe o lixo e leve embora. E passou o dia, o pai, ele voltou do trabalho. Então aquele pai, ele chega na garagem e ele olha para o latão de lixo e, para a surpresa dele, o latão de lixo está cheio. Aí falou: não, eles devem ter esquecido desse daqui. O pai passa pela sala, o pai vai até o lavabo, lavar as mãos,
E quando ele coloca o papel higiênico ali no lixinho, ele fala, nossa, aqui também o lixo está cheio. O pai vai até a cozinha, e quando o pai olha, o lixo da cozinha também está cheio. Imediatamente aquele pai chama os 2 filhos, Pedrinho e Joaquim, vem aqui. O que aconteceu? Vocês não viram o bilhete que eu deixei, o que era para vocês fazerem? E Pedrinho, o filho mais velho, ele automaticamente já toma o posicionamento ali. E ele fala, não pai, olha aqui, está aqui o bilhete. Nós vimos, nós acordamos, tomamos café e vimos o seu bilhete. Aí nós começamos a ler, e eu vi que dizia que hoje passa o caminhão de lixo. Então o que nós fizemos? Nós fomos para o computador. Nós jogamos ali no Google e nós começamos a pesquisar sobre o lixo. Nós vimos que na nossa cidade há 5 estações de tratamento de lixo, e que esse lixo ele é dividido. Então tem uma parte desse lixo que ele é separado, ele vai para a reciclagem, e essa reciclagem ela beneficia várias famílias da nossa comunidade. E além disso também, mais de 100 pessoas são beneficiadas através do emprego que o lixo proporciona. Então, muitas famílias, muitas pessoas são empregadas através do lixo que passa aqui na nossa rua. E agora você não vai saber, você não vai conseguir mensurar o quanto de caminhão de lixo que existe na nossa cidade. Existe mais de 50 caminhões de lixo. E o pai ficou olhando para aqueles meninos. Muitas vezes Jesus Cristo, ele quer uma coisa simples. Jesus Cristo, ele quer apenas que nós peguemos o lixo e que nós jogamos fora. Jesus Cristo, ele quer que aquilo que a palavra dele diz de uma forma tão simples, e muitas vezes nós complicamos tanto. Muitas vezes nós vamos procurar significado para aquilo que está claro, para aquilo que o Espírito Santo, ele ministra de uma forma individual em cada coração. Jesus Cristo de Nazaré, ele quer agir na simplicidade. Que nós não venhamos nos envolver pelas coisas que acontecem ao nosso redor. Nós vivemos na era da tecnologia, nós vivemos na era da informação, mas nós não podemos esquecer do essencial. Nós não podemos esquecer de que nós precisamos recolher o nosso lixo. Nós precisamos colocar ele para ele ser levado embora. Nós não podemos muitas vezes nos envolver tanto nessa bolha e nos esquecer de tirar o nosso lixo, de tirar aquilo que muitas vezes vai trazer um mau odor para casa, aquilo que vai nos tornar desobedientes, porque a ordem do Pai tem sido de nós tirarmos o lixo. A ordem do Pai tem sido de nós nos esvaziarmos de tudo aquilo que nos faz mal. E quantas vezes nós não temos sido simples? Quantas vezes nós temos buscado a complexidade? E para onde iremos nós? Qual a direção que nós temos tomado? Qual a direção que você tem tomado nessa noite? Jesus, ele escolheu os discípulos. Jesus, ele chamou. Mas quando ele foi morto, muitos tiveram dificuldade de reconhecê-lo novamente. Nós vemos Tomé. Tomé não acreditou, Tomé precisou ver, Tomé precisou sentir, precisou tocar. E como tem sido a nossa atitude com Jesus Cristo? Como tem sido o nosso caminhar com Jesus Cristo? Como tem sido o nosso relacionamento com o nosso Deus? Que nós possamos a cada dia buscar a direção, que a cada dia Jesus ele venha nos guiar. E prosseguindo aqui no verso 48, diz assim: perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. O interessante que o texto, ele não deixa claro o que Natanael ele estava fazendo ali embaixo da figueira.
E o texto ele não deixa claro justamente porque não é para deixar claro. Jesus ele não queria expor Natanael. Jesus ele quando viu Natanael falou: eu sei que você estava fazendo tal coisa, eu sei que você estava falando mal de tal pessoa, eu sei que você estava agindo de tal forma. Não. Jesus Cristo, ele apenas identificou que os olhos dele estão em todo lugar. Nós precisamos entender que, independente daquilo que nós temos feito embaixo da figueira, que nós temos feito ali no lugar secreto, onde nós estamos sozinhos, Deus está vendo. E Deus ele não tem o intuito de nos expor. Deus ele não tem o intuito de expor a sua vida, de expor a sua fraqueza, de expor aquilo que você tem feito. Mas Jesus Cristo, ele quer se revelar como o Salvador da sua vida. Jesus Cristo, ele quer trazer a transformação. Assim como ele trouxe na vida de Natanael. Jesus Cristo, ele sabe das suas dificuldades. Jesus Cristo, ele sabe das suas fraquezas. Jesus Cristo, ele sabe das suas inseguranças. Ele sabe das dificuldades que você tem. E ele só quer um coração sincero. Ele só quer que você se achegue a ele. E muitas vezes pelo nosso radicalismo, nós nos afastamos e afastamos aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes o nosso posicionamento diante de uma situação de fragilidade é nós nos isolarmos, é nós isolarmos aqueles que estão ao nosso redor, isolarmos Jesus Cristo da nossa vida, aquele que pode nos ajudar. E o interessante é que, diante da nossa correria do dia a dia, muitas vezes, cada vez mais, nós temos deixado Jesus de fora. Nós temos uma rotina corrida, nós temos dias em que nós precisamos mais do que 48 horas, que 24 horas já não é o suficiente. E quantas vezes nós nos deparamos ao final de um dia tão corrido, um dia cheio de atividades, e nós não conseguimos encaixar Jesus no nosso dia. Nós não conseguimos encaixar Jesus ali na nossa agenda. Nós estamos tão envolvidos nos nossos afazeres. Mas em todo tempo, Jesus ele está nos observando. Em todo tempo, Jesus ele está olhando para nós. E ele só está esperando nós nos achegarmos a ele. E essa sinceridade que ele viu em Natanael, essa sinceridade que ele busca em cada um de nós. Jesus ele não quer um discurso. Jesus ele não quer uma discussão. Jesus ele não quer um argumento. Jesus ele quer um coração sincero. E prosseguindo no verso 49, diz assim: então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Filho de Deus, a nossa vida ela é transformada. Mas para isso é necessário nós confessarmos com as nossas bocas. E no verso 50 diz assim: Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores. Aqui está uma promessa de Deus para todo aquele que com coração sincero se achega a Ele. Jesus ele tem coisas maiores para a minha e para a sua vida. Jesus ele tem coisas grandes para as nossas vidas. Por mais que pareça difícil, por mais que pareça impossível, Jesus ele pode fazer infinitamente mais. Mas nós somos tão limitados, nós vivemos tanto no nosso mundinho, nós vivemos tanto em cima dos nossos problemas ali diários, mas o que Deus tem para nós são coisas muito maiores. Então que nós possamos pegar muitas vezes essa nossa rotina, pegar muitas vezes tudo isso que nos envolve, e nós possamos pegar esse lixo e jogar fora, e que nós possamos começar algo novo, algo sincero diante de Deus, algo em que Jesus ele
faça parte da nossa rotina. Jesus, ele faça parte das nossas 24 horas por dia. E por que não fazer parte das 24 horas? Você não precisa ali separar 15 minutos na sua agenda. Jesus, ele pode te acompanhar no transporte público. Jesus, ele pode te acompanhar no café da manhã, preparando o café da manhã. Jesus pode te acompanhar no seu sono, no seu cochilo. Jesus, ele pode te acompanhar no seu carro, por mais que todas as vagas elas estejam preenchidas. Jesus Cristo, ele pode te acompanhar em todo momento. Então que nós possamos a cada dia incluir Jesus Cristo na nossa vida. Convidar Jesus para fazer parte das coisas mais simples, do dia a dia. Porque o nosso Jesus, ele é simples. O nosso Jesus, ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Todo-Poderoso, o exaltado, o glorificado, o engrandecido. Mas ele é simples porque ele te entende. E ele quer ter um relacionamento com cada um de nós. Mas para vivermos aquilo que é sobrenatural, é necessário nós pararmos e nós perguntarmos: para onde nós estamos indo? E é justamente essa reflexão que eu gostaria que você fizesse nessa noite. Para onde você tem ido? Não adianta nós nos questionarmos e falarmos: aonde esse mundo vai parar? Aonde as coisas vão parar desse jeito? O que é que vai acontecer? Não. Jesus, ele quer um posicionamento individual de cada um de nós. Jesus Cristo, ele quer que nós possamos ter a convicção da onde nós estamos indo. E eu vou te falar que se cada um de nós que estamos aqui nessa noite, mais os nossos irmãos que estão nos acompanhando online, se cada um de nós tomarmos essa posição, se cada um de nós tivermos o entendimento e buscarmos em Deus essa direção daquilo que Deus tem para cada um de nós, já vai acontecer algo novo no nosso meio. Já vai acontecer algo novo na nossa sociedade. Já vai acontecer algo novo na nossa família, que muitas vezes nós criticamos a nossa família. Mas o que Jesus, ele quer de cada um de nós é que nós tenhamos um posicionamento, é que nós possamos ter um entendimento de qual caminho que nós estamos traçando, qual a direção que nós estamos indo. E certa vez, Jesus, ele notou que alguns dos que o seguiam, eles estavam abandonando a Jesus devido às palavras duras, devido aos ensinamentos. E Jesus ali, ele pergunta para os 12 discípulos: vocês também não querem ir? Vocês não querem acompanhar essa multidão? E Pedro, ele responde: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então que nessa noite, o nosso posicionamento como cristãos, diante de tudo aquilo que acontece ao nosso redor, diante de todos os acontecimentos que nós temos presenciados, que nós temos vivido, que nós possamos ter esse mesmo entendimento de Pedro. Para onde iremos nós, se só Ele tem as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se só Ele é o caminho, é a vida? Para onde iremos nós, se só Ele é o caminho que nos conduz à salvação? Para onde iremos nós, se só Ele tem a possibilidade de tratar as nossas emoções? Para onde iremos nós, se só Ele pode nos trazer a paz em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias que surgem? Para onde iremos nós, se quando nos faltar um emprego, nós não estaremos desesperados? Porque a nossa confiança, ela não está na situação que nós vemos. A nossa confiança está no nosso Deus. A nossa confiança está naquele que nos deixou esse manual, aquele que nos deixou as palavras de vida eterna. Para onde nós estamos indo? Eu sei que é uma pergunta que muitas vezes nós não temos uma resposta, mas a ideia é justamente que você venha se questionar e que ao longo dessa semana, diante das situações que surjam, você venha se questionar:
Diante dessa situação, para onde eu estou indo? Diante dessa situação, qual tem sido o meu posicionamento? Eu tenho dobrado o meu joelho, eu tenho orado, eu tenho jejuado, ou eu simplesmente tenho argumentado com as minhas próprias palavras? Deus, Ele quer algo mais de cada um de nós. E a direção que nós iremos vai depender desse posicionamento. Natanael, ele poderia ter continuado ali embaixo da figueira. Mas, por mais que ele achou estranho, o Messias tão esperado, o Salvador do mundo, vir de algo tão simples, vir de um pequeno vilarejo com cerca de 150 pessoas, 150 habitantes. E ele se questiona e ele expõe isso. Ele expõe, não é possível que o Messias tão esperado, ele venha de algo tão simples, ele venha de algo tão pequeno. Mas o Messias que você espera, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, Ele está aqui nessa noite. E Ele quer que o mesmo posicionamento que Natanael teve, de ir até Ele, muitas vezes até se questionando, não, eu preciso ver, porque não é possível que durante tanto tempo eu esperei um Salvador, e esse Salvador Ele vai vir de Nazaré. Mas mesmo com essa sinceridade, mesmo com esse questionamento, ele se achegou diante de Jesus. Então que cada um de nós, nessa noite, nós possamos justamente nos questionar, e que ao longo dessa semana, que ao longo da nossa vida, o Espírito Santo, Ele nos questione sobre isso. Qual a direção que nós temos tomado? Qual o caminho que nós temos percorrido? Qual tem sido as nossas atitudes? Qual tem sido o nosso posicionamento? Será que as palavras duras que Jesus, Ele muitas vezes tem nos confrontado, você pode falar, não, eu vim para a igreja, eu queria ser amaciado pelo Espírito Santo, mas a palavra do Senhor, por mais dura que ela pareça, o Espírito Santo, Ele está envolvendo o seu ser. Isso é um gesto de amor. E que assim como Pedro, ele se posiciona diante dos ensinamentos de Jesus, diante das palavras duras, das palavras que muitas vezes nos ferem, das palavras que muitas vezes não é aquilo que nós queremos ouvir naquele momento, mas é o que Deus está falando. Nós devemos nos posicionar, nós devemos nos humilhar diante dele e falar, para onde nós iremos? Para onde eu vou diante da situação? Para onde eu vou diante da família que tem sido destruída? Para onde eu vou diante da enfermidade que tem envolvido um ente querido? Para onde eu vou diante de um problema tão grande que eu tenho no meu local de trabalho? Para onde eu vou diante de questões emocionais em que eu não entendo eu mesmo? Para onde irei? Que nós possamos nos achegar ao Senhor, que nós possamos a cada dia nos humilhar diante dele. E Jesus Cristo, Ele está nos dizendo, sai debaixo da figueira. Eu tenho visto o quanto você tem sofrido, eu tenho visto o quanto você tem lutado e de repente não tem encontrado forças. Eu tenho visto a dificuldade que você tem encontrado, mas é necessário que você dê o primeiro passo. É necessário que você saia deste local isolado que você está. O meu nome tem sido anunciado. Eu tenho sido anunciado como o Messias, como o Salvador. Mas se você não vier ao meu encontro, você vai continuar aí embaixo da figueira. E Jesus Cristo nessa noite, Ele quer que cada um de nós possamos nos levantar. E eu te convido neste momento a você se levantar do seu local, do seu lugar. Jesus, Ele está pronto para nos olhar neste momento e dizer, aí está o meu filho, aí está o meu filho. E eu vejo sinceridade no coração dele. Que neste momento você possa curvar a sua cabeça e que você possa
justamente meditar sobre isso. Para onde nós temos ido? Qual direção que nós temos tomado diante de tantas coisas que têm nos afligido? Qual tem sido o nosso direcionamento como filhos de Deus?